Você, você está a 48 horas de descobrir o único erro que faz bilionários bíblicos perderem tudo antes mesmo do dinheiro chegar. Escolhido, eu sei que você carrega uma fome santa. Não é ganância. É um chamado que seu extrato bancário ainda não alcançou. Você viu pessoas subirem com metade do seu coração enquanto você ficou para trás com alma cheia e conta vazia. Você sobreviveu sorrir em público e calcular em privado. Sobreviveu ao silêncio vergonhoso de checar o saldo esperando o milagre. E sim, você é um sobrevivente, porque o fogo que tentou te consumir estava na verdade te forjando. O atraso não foi negação. A pressão não foi punição. Foi preparação. Filipenses 4:19 declara: meu Deus suprirá toda necessidade segundo suas riquezas na glória. Não segundo o seu cargo. Não segundo a economia. Segundo as riquezas dele. Isso significa que o que vem para você não está limitado pelo que você já viu. É por isso que você sentiu o tremor. É por isso que acorda em horas estranhas sentindo algo próximo, mas sem conseguir nomear. Seu espírito ouviu passos no invisível. Mas antes de liberar o que me foi mostrado, você precisa fazer um pequeno ato de fé. Se você está pronto para receber essa mudança, digite 777 nos comentários agora. Não é para mim. É para você. Porque você está se alinhando com a frequência divina. Você está assinando um contrato com os céus que diz: eu concordo com o que Deus já escreveu. Porque Deus liberou chaves divinas específicas, estratégias e instruções de timing para você desbloquear essa bênção de nível bilionário sem perder sua paz ou sua alma. E uma dessas estratégias tem nome: a chave do cofre de José. Eu não vou explicar ainda. Mas você precisa ficar até o último segundo, porque essas estratégias são as armas. Mas a oração final no fim é o selo. Sem o selo, a bênção vaza. Porque o inimigo não desperdiça flechas em alvos vazios. Aquela pressão que você sentiu? As distrações repentinas? A resistência estranha quando tenta avançar? O dinheiro escorregando pelos dedos mesmo fazendo tudo certo? Não é só vida. É guerra espiritual. É uma tentativa direcionada de interromper o alinhamento do destino. Você não está sendo esmagado porque é fraco. Você está sob pressão porque está perto. E quanto mais perto você chega da intervenção divina, mais alta fica a oposição. Porque uma quebra na sua vida não muda só sua conta bancária. Ela começa a quebrar ciclos para todos ligados à sua linhagem. José sabia disso. Ele não caiu num poço por descuido. Foi jogado porque carregava um futuro que a família dele ainda não conseguia entender. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou sobre José. O poço não foi punição. Foi esconderijo. E o que Deus escondeu ali dentro mudou nações. Mas nada disso funciona se você cometer o erro fatal que 97% dos escolhidos cometem nos primeiros 24 horas após ouvir isso. A chave do cofre de José está trancada. E só se abre para quem prova que pode segurar o que Deus está prestes a derramar. Você tem 24 horas. O relógio começou. A maioria perde a bênção 72 horas antes dela chegar. E o vazamento começa na sua boca. Você digitou 777. Você ativou o código. Agora os céus estão ouvindo. Mas aqui está a verdade nua. A chave do cofre de José não é sobre ganhar dinheiro. É sobre segurar o que Deus está crescendo em você até estar maduro o suficiente para ser multiplicado sem ser roubado. José sabia disso. Gênesis 37 mostra ele traído, despido, jogado na escuridão. Não porque Deus esqueceu dele, mas porque Deus estava escondendo ele. Mesmo no poço, José ainda tinha sonho. Mesmo na prisão, ainda carregava favor. E quando o tempo estava certo, o mesmo Deus que permitiu o poço usou ele como porta. Agora escuta com atenção, escolhido. Porque aqui é onde a primeira chave se abre, e ela abre rápido. A chave do cofre de José é o protocolo de contenção. É a disciplina espiritual de armazenar o que Deus está crescendo até estar maduro. A maioria das pessoas perde a bênção antes de chegar. Não porque Deus recusa dar, mas porque elas continuam vazando a semente.
Vazam através de fala negativa. Vazam através das salas erradas. Vazam explicando constantemente para pessoas que não têm fé para segurar o que Deus te mostrou. Provérbios 4:23 não é poesia. É lei celestial. Guarda teu coração com toda vigilância, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes podem alimentar um jardim, ou podem inundar e destruir. A chave do cofre significa: você decide o que flui. Onde flui? E quem tem acesso? Faça isso hoje. Não amanhã. Hoje. Primeira auditoria, sua boca. Próximas 24 horas, não fale falta como se fosse sua identidade. Não diga, sempre estou quebrado. Não diga, nada funciona para mim. Isso não é honestidade. É acordo com a guerra contra você. Substitua com linguagem baseada em escritura. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Meu Deus suprirá. Filipenses 4:19. Você não está cantando mantras. Você está escolhendo que contrato seu espírito assina. Segunda auditoria, seu ambiente. Remova as vozes que constantemente drenam sua fé. Pode ser pessoa, grupo de WhatsApp, playlist, podcast, até o scronoturno que te deixa ansioso e vazio. Sua atmosfera é ou um cofre, ou um ladrão. Crie um espaço físico, mesmo que seja um canto de quarto, limpo, quieto, consagrado. Esse é seu cofre. Nesse lugar, escreva o sonho em uma frase. E mantenha privado. Abacuque 2:2 diz, escreve a visão. Torna-a clara. Não diz, transmita para duvidosos. Terceira auditoria, sua atenção. José não desperdiçou foco tentando convencer os irmãos de que era escolhido. Ele continuou se movendo com excelência onde quer que fosse colocado. A chave do cofre é excelência sem explicação. É trabalhar em silêncio enquanto os céus rearranjam um mundo visível. Se você conseguir segurar isso por 24 horas, vai sentir algo mudar. Não porque o dinheiro cai do céu num dia, mas porque o vazamento para. E o que Deus derrama finalmente fica. Essa é a primeira vitória. Essa é a primeira porta. Mas limpar seu ambiente é inútil se você não sabe como selar seu espírito. O que me leva às chaves mais profundas que os céus estão revelando agora. Porque no momento em que a bênção começa a se aproximar, a guerra muda de tentar te quebrar, para tentar te apressar. O inimigo sabe que se você receber aumento de nível bilionário sem estrutura espiritual, o peso disso pode te rachar por dentro. Por isso os ataques ficam sutis. Nem sempre é depressão. Às vezes é urgência estranha. Coceira inquieta nas mãos. Pressão para se mover rápido, provar algo, gastar algo, anunciar algo. Você sentiu isso, não sentiu? Aquele puxão específico que te atinge logo depois de uma boa semana, logo depois de finalmente acertar as contas, logo depois de olhar sua conta e por um segundo pensar, talvez essa seja a virada. E então de repente você está rolando o feed. E um negócio aparece. Ou um conhecido posta um estilo de vida que fere seu peito. E seu coração começa a negociar. Não com Deus, com culpa. Isso soa familiar? Há uma razão por que esse padrão continua te circulando. E está conectado à transferência de riqueza e quebra de ciclos. Mas o sintoma não é só medo de estar quebrado. É o medo de ser responsável pelo que você nunca segurou antes. O protocolo do livro Razão da Aliança está esperando. Mas só se abre para quem pode provar que urgência não controla suas decisões. A próxima chave separa milionários de bilionários. Você está pronto? Exposição é uma forma de roubo. E você está prestes a descobrir por que bilionários bíblicos se movem em silêncio. Você passou pelas 3 auditorias. Selou sua boca. Limpou seu ambiente. Direcionou sua atenção. Mas há um vazamento que a maioria não detecta até ser tarde demais. Não acontece através da sua boca. Não acontece no seu quarto. Acontece no momento em que você sente esperança e começa a contar para pessoas cedo demais.
Você posta indiretas. Solta pistas. Testa reações. Quer alguém para aplaudir antes da colheita se manifestar. E então o que acontece? A energia muda. De repente você se sente observado. De repente você se sente cansado. De repente o negócio desacelera. O favor parece atrasado. A alegria fica nebulosa. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque você abriu as portas do cofre numa sala cheia de olhos. Há uma história real. Um homem finalmente conseguiu um contrato revolucionário após anos de luta. Ele nem tinha os fundos ainda. Apenas um e-mail com a oferta. Ele contou para um parente no jantar. Queria que alguém tivesse orgulho dele. O parente sorriu. Mas na manhã seguinte, o homem acordou com 3 mensagens. Um amigo precisava empréstimo de emergência. Outro queria que ele investisse numa ideia duvidosa. Alguém do passado pediu ajuda com aluguel. Ele não tinha recebido dinheiro, mas o espírito de demanda já o encontrou. Em uma semana, o contrato ainda estava lá. Mas a paz tinha ido. E ele estava lutando contra pessoas em vez de construir seu futuro. Aqui está a raiz espiritual. Isso não é paranoia. É estratégia. Quando Deus te marca para a bênção de bilionário, o inimigo designa observadores. Nem sempre são bruxas. Nem sempre é dramático. Às vezes é simples, pessoas com sentimento de direito. Pessoas com inveja. Pessoas com dependência não resolvida. A necessidade delas é real. Mas o timing se torna arma. E se você anuncia a semente antes dela se tornar colheita, você convida a pressão prematura. Jesus disse às pessoas em momentos de milagre: ainda não fale. Não por vergonha, mas porque timing importa. Exposição pode interromper a próxima instrução. Alinhamento de destino exige discrição. Então os céus te dão um outro protocolo. E não é sobre esconder por vergonha. É sobre cobrir porque você é chamado. O protocolo do manto de favor. Veja como executar. Próximos 7 dias, pratique silêncio sagrado sobre qualquer coisa que ainda está se formando. Não insinue. Não provoque. Não explique. Quando alguém perguntar o que há de novo, você diz uma frase apenas: Deus está ordenando meus passos. E para. Salmo 37, 23 diz: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Passos ordenados não precisam de aprovação pública. Segundo, escolha 2 pessoas apenas. Não as mais barulhentas. Não as mais próximas por história. As mais puras por espírito. Pessoas que não competem com você. Pessoas que podem celebrar sem coletar informação. Essas 2 se tornam suas testemunhas cobertas. Você compartilha apenas o que precisa, não para ser validado, mas para ser sustentado em oração. Terceiro, toda manhã, antes de tocar seu celular, coloque sua mão sobre o peito e diga: meu favor está coberto. Meu aumento está protegido. Minha mordomia está limpa. Sem acesso não autorizado. Então leia Salmo 91 em voz alta. Mesmo que sejam apenas alguns versos. Porque você não está performando. Você está construindo muralha no invisível. Quando você veste o manto, você para de alimentar o espírito de demanda. E cria espaço para a intervenção divina chegar sem uma multidão tentando taxar ela. E quando esse manto está no lugar, há uma chave mais profunda que decide se a transferência de riqueza vem como um rio gentil, ou como inundação que você não consegue controlar. E essa chave aparece num lugar que ninguém quer admitir. Bem no momento em que o dinheiro finalmente começa a se mover, você começa a se sentir puxado em direção a escolhas que parecem sábias por fora, mas sentem turvas por dentro. O e-mail vem com palavras lisonjeiras. O telefonema vem com urgência. A oportunidade vem embrulhada em pressão. Tipo, se você não disser sim hoje, vai perder seu destino para sempre. E seu peito aperta. Não porque você é ingrato, mas porque algo em você sabe que essa porta tem impressões digitais nela. Você sentiu essa tensão, não sentiu?
O sintoma específico é esse. Você percebe sua paz saindo da sala no momento em que dinheiro é mencionado. Não quando você está quebrado. Quando você está prestes a subir. Neemias enfrentou essa armadilha exata. Em Neemias 6, enquanto reconstruía o muro, inimigos enviaram mensagem que parecia inofensiva. Venha se encontrar conosco. Parecia parceria. Parecia network. Parecia conversa de paz. Mas era armadilha para puxá-lo da sua missão. E Neemias respondeu com uma sentença que ainda é arma hoje. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ele não negociou com distração. Não se explicou para manipuladores. Recusou-se a sair do muro. O protocolo do portão da grande obra está vindo. Mas só funciona se você puder reconhecer portas falsas, vestidas de quase certas. Quase o parceiro certo. Quase o investimento certo. Quase o momento certo. Porque se o inimigo não pode parar a bênção, ele vai tentar redirecioná-la. Para que ela produza estresse em vez de mordomia. A diferença entre milionário estressado e bilionário em paz? Uma palavra de 5 letras que você está prestes a dominar. O conhecimento que você carrega agora não vai te proteger se você tratar isso como inspiração de 3 dias. O inimigo não entra em pânico quando você ouve verdade. Ele entra em pânico quando você vive ela. Ele vai deixar você escutar, acenar, até sentir arrepios, contanto que você volte aos velhos padrões no 4º dia. Por que impérios não colapsam por falta de armas? Impérios colapsam quando os guardas adormecem no portão. E essa é a armadilha preparada para escolhidos. Não rebelião aberta, mas negligência lenta. Um pequeno vou fazer amanhã. Um pequeno estou cansado demais hoje. Um pequeno já sei disso. E então, silenciosamente, a porta que estava se fechando começa a se abrir de novo. O vazamento retorna. A pressão retorna. O ciclo tenta se reatar como corrente familiar. E eu vou te dizer de forma direta, sem suavizar. Você não pode sustentar isso na sua própria força de vontade. Você não pode forçar guerra espiritual com disciplina humana. Determinação humana queima quente, depois queima completamente. Você pode ser disciplinado por uma semana, forte por uma estação. E então a vida bate forte. O telefone toca, as contas empilham, a família exige, as emoções surgem. E a carne começa a negociar. É por isso que alguns de vocês tiveram avanços antes, mas não conseguiram mantê-los. Não porque não eram escolhidos. Porque tentaram carregar mandato espiritual com força humana. Zacarias 4:6 é o veredito. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os protocolos não são sustentados por motivação. São sustentados por capacitação divina. O Espírito Santo não é sentimento que você visita aos domingos. Ele é o poder que mantém seus portões guardados nas quartas-feiras. Ele é a força que segura sua língua quando você quer vazar. Ele é a sabedoria que para sua mão quando você está prestes a assinar rápido demais. Ele é a paz que te mantém firme quando os observadores circulam e a pressão sobe. Então escuta, tudo o que você recebeu até agora é real. É afiado. É carregado. Mas armas carregadas sem gatilho ainda ficam silenciosas enquanto o inimigo avança. E há uma chave perdida que a maioria ignora porque parece simples demais, sagrada demais, quieta demais pro tamanho do que querem. Sem a oração de selagem, o recipiente permanece aberto. E a bênção pode vazar através de estresse, distração, orgulho, medo, acordos antigos que nunca foram quebrados no espírito. É aqui que a guerra vira. Estamos prestes a entrar no Santo dos Santos. É aqui que selamos. Prepare seu coração agora. Coloque uma mão sobre seu coração. Se puder, feche seus olhos por um momento. Deixe seus ombros caírem. Desaperte sua mandíbula. Respire fundo, e expire mais devagar. Você não está performando. Você está entrando. Jeová Jireh. Deus que provê. Senhor da colheita e guardião de alianças. Eu trago seu escolhido diante de ti agora.
Não com barulho, mas com acordo. Eu decreto alinhamento de destino sobre a vida deles. Eu decreto intervenção divina sobre as finanças deles. Eu decreto que a bênção que tu escreveste não será atrasada por medo, manipulada por pessoas, ou corrompida por pressa. Tua palavra diz em Deuteronômio 8:18 que tu dás poder para obter riqueza para confirmar tua aliança. Então eu convoco riqueza de aliança. Riqueza limpa. Riqueza do reino. Riqueza que não envenena a alma, mas fortalece o chamado. Em nome de Jesus, eu quebro os ciclos que seguiram essa linhagem sanguínea. Ciclos de escassez, ciclos de sempre e quase, ciclos de chegar perto e perder na linha de chegada. Eu quebro o espírito de falta que sussurra, nunca vai durar. Eu quebro o espírito de culpa que exige que carreguem o que tu nunca designaste. Eu quebro o espírito de mamon que tenta seduzir motivos, apressar escolhas, e transformar mordomia em performance. Eu decreto que a mente deles não vai trair o milagre. Eu decreto que paz será a bússola deles. Tua palavra diz em Filipenses 4:7 que a paz de Deus guarda corações e mentes. Então eu falo paz guardiã sobre pensamentos, sobre sono, sobre decisões, sobre mãos quando o dinheiro entrar, sobre boca quando linguagem antiga tentar retornar. Pai, deixa toda porta falsa perder seu brilho. Deixa todo convite manipulado se dissolver. Deixa todo observador designado para taxá-lo e ser confundido e redirecionado. Isaías 54:17 declara: nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Então eu falo isso sobre contratos, aprovações, assinaturas, e-mails, pagamentos, contas, sobre cada portão que foi travado. Deixe o que foi atrasado agora se mover, com ordem, não caos. Com sabedoria, não pânico. Com favor, não compromisso. Eu decreto que a casa deles será capaz de segurar aumento. Se são casados, eu falo unidade. Se são solteiros, eu falo preparação e proteção. Porque Marcos 3:25 é verdade, casa dividida não pode permanecer. E essa bênção não será derramada em divisão. Eu convoco alinhamento em relacionamentos, discernimento em novas conexões, força para dizer não sem culpa, força para esperar sem ansiedade, força para obedecer sem explicar. Jeová Jireh. Sopra sobre o trabalho deles. Sopra sobre a habilidade deles. Sopra sobre a semente que parecia pequena. Sopra sobre o campo que parecia comum. Deixa as portas escondidas se revelarem. Deixa as salas certas se abrirem. Deixa os ajudadores certos aparecerem. Não tomadores. Não sanguessugas. Não manipuladores. Mas pessoas de aliança com mãos limpas e corações firmes. E agora, por autoridade em Cristo, eu selo este escolhido. Eu selo o espírito deles contra vazamento. Eu selo a mente deles contra sabotagem. Eu selo as finanças deles contra devoradores. Malaquias 3:11 diz: repreenderei o devorador por vossa causa. Então eu convoco repreensão sobre o devorador de tempo, o devorador de foco, o devorador de dinheiro ou o devorador de paz. Eu selo os portões deles. Eu selo o discernimento deles. Eu selo a disciplina deles. Eu selo o alinhamento de destino deles. Deixa essa bênção de bilionário vir como tu intentas. Não para inflar ego, mas para estabelecer propósito. Não para criar medo, mas para criar liberdade. Não para isolá-los, mas para posicioná-los. Salmo 23:1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu decreto: eles não faltarão sabedoria. Não faltarão favor. Não faltarão provisão. Não faltarão estratégia. Não faltarão força. Todo acordo antigo feito na dor, todo voto feito na sobrevivência, todo padrão aprendido na falta, eu cancelo agora. Eles não são vítimas da história. Eles são quebradores de ciclos. Eles são escolhidos. Eles são cobertos. Eles são chamados. Está feito. Está selado. Amém. Se você sentiu isso, se algo no seu espírito está dizendo esse foi meu ponto de virada, você pode usar o supertanques como semente na velocidade do seu próprio testemunho.
Não como transação, mas como altar. Um acordo silencioso que diz: Deus, eu honro o que tu acabaste de selar. Mantenha sua mão sobre seu coração. Mais uma respiração. E carregue essa paz com você. Você está caminhando para dentro do seu destino. Digite está selado para trancar isso no reino espiritual.